Boa tarde a todos, estou aqui, André, psicólogo, para falar um pouquinho sobre conscientização, consciência de mundo para vocês, para esse público, para adolescentes, jovens adultos. Precisamos falar mais sobre, discutir mais sobre questões, situações, propostas que fazem parte desse momento de vocês e que a gente tem que saber se entender. Se a gente não colocar a cabeça no lugar, a coisa não anda, né? Então, estou aqui para a gente esclarecer algumas dúvidas, né? Tudo parece um tanto atrapalhado nesse nosso momento, né? É um momento em que o corpo passa por transformações, a mente passa por transformações, tudo passa por transformações. Qualquer ínfimo fragmento do ser que você representa passa por transformações. E a gente está aqui para tentar tirar essas dúvidas, colocar cada coisa no seu lugar, tentar ajudar vocês um pouquinho a se entenderem no momento tão complicado, né? Não estou brincando não, é mesmo um momento tão complicado, né? A gente tem que saber entender que nesse momento, nesse período, nessa etapa de desenvolvimento do ser humano, que concerne aí por volta da pré-adolescência, indo para a adolescência, o pré-adolescente ele ainda tem uma coisa de grupo, de brincar mais, de se soltar mais. Quando você vai entrando na adolescência, vai se separando, né? Porque você se volta para si mesmo, você quer se olhar mais, se cuidar mais e você fica mais com os nervos na flor da pele, né? Você fica mais sensível ao que o mundo está trazendo. E essa parte é importante, sentir-se sensível, necessidades que vão surgindo, questões que vão aparecendo que até então não estavam lá, né? O pré-adolescente ele traz as angústias dele, as questões dele, muitas vezes questões pontuais. Já o adolescente, quando se volta para si, essas questões elas ganham uma grandeza maior, uma amplitude maior. Começa a se falar, alguma coisa lá dentro está apitando do ponto de vista de consciência humana, do ponto de vista de uma amplitude maior. Então tudo o que está lá fora, mais o que está aqui dentro, tudo o que está aqui dentro, mais o que está lá fora, tudo junto e misturado, vira uma bagunça e uma confusão. E essa sensibilidade a tudo mais que nos rodeia, né? Então a adolescência ela é tudo isso. É um momento provocativo do ser humano, né? Nos deixa bastante embananados, né? E é interessante a gente pensar que essa sensibilidade, essa necessidade, muitas vezes há um excesso aí, né? Em que sentido? Você sente o que você sente? Se você está sentindo aquilo, é porque você está sentindo aquilo. Mas a grande questão é o que de fato está acontecendo. Muitas vezes há como se diz assim, uma potencialização desse sentimento, então você está sentindo isso dessa maneira tão grande assim, né? É um universo ali, né? Mas o que realmente aquilo representa, que são coisas diferentes. Você está sentindo isso tudo, mas o que realmente ele representa. Então, pro adolescente tem muito disso. Coisas, conflitos, ofensas, questões, frustrações, questões que às vezes nos irritam, nos deixam indignados, né? Para o adolescente, tudo isso ganha uma amplitude muito grande. Ele tem uma questão de um ofender-se com mais amplitude, ele tem uma questão de fragilizar-se com mais amplitude, ele tem toda essa questão de sentir-se angustiado com mais amplitude. Mas o que realmente compreende o problema? O problema, ele existe, ele está lá, ele está posto, mas talvez num grau menos não tão pesado assim, né? O que não significa que a gente deva, não é que a gente deve desconsiderar a questão, né? Não, existe um sofrimento, existe uma angústia, existe uma irritação, existe uma ofensa, existe tudo isso, tá lá. Só que muitas vezes a gente amplia isso, a gente sente como algo ampliado. A gente sente isso, a gente não sente isso. A gente sente isso. E essa questão ela precisa ser respeitada. Mas ao mesmo tempo o próprio adolescente precisa começar a se auto-perceber, fazer uma busca em si mesmo e em tudo que o rodeia e começar a perceber o quanto às vezes nós exageramos, nós nos excedemos, nós nos atrapalhamos e, vamos assim, dizer assim, se a onda é alta, eu vou lá e surfo na onda alta, né?
Se a onda é baixa, talvez eu não me desse ao trabalho, né? Mas pro adolescente, ela vem como uma onda alta, ela vem como uma onda muito alta. Uma onda bem destrutiva, bem alta, né? Porque quando a onda quebra, ela é pesada, né? Destrutiva, né? Então ela vem como uma onda alta, né? E ele surfa nessa onda alta. E é o que ele está sentindo. Ele sente essa onda alta. Mas é tudo isso na real? É tudo isso na real mesmo? É tudo isso? Né? Então é importante que o adolescente ele observe, às vezes, a repetição de certas questões, então certos embaraços, certos dramas, certas ofensas, certos conflitos, certos enfurecimentos, explosões, elas se repetem, porque acontecem situações semelhantes repetidas vezes, e a gente parar e pensar, olhando para trás, para aquilo que já passou, porque o que já passou a gente consegue olhar com um pouco mais de calma e olhando para o que está acontecendo agora, que é real, imediato e repleto de emoções. Então, comparando, é o mesmo fenômeno. Mas por que aquele lá já não me parece tão assim e esse aqui está tudo isso? Né? Então a gente precisa começar a olhar para essas questões e entender que o mundo lá fora diz que o adolescente é um aborrecente. O adolescente é um aborrecente, que o adolescente não tem noção, que o adolescente dá trabalho, isso e aquilo. Nós somos mesmo? A gente precisa obedecer o que o mundo lá fora nos diz? Ou a gente pode se auto-perceber mais e trabalhar melhor isso? Né? Mas é como eu falei para vocês, o sentir está ampliado. Precisamos nos conscientizar disso para que esse sentir talvez comece a se abrandar. Precisamos nos conscientizar de que talvez, e somente talvez, aquilo que você está sentindo não seja tão amplo, porque isso nos desgasta, isso nos incomoda, isso nos faz mal. Então, se a gente começa a olhar com mais cuidado, trabalhar melhor isso, aquilo vai talvez nos parecendo menos trabalhoso, não tão apocalíptico assim, né? E isso é importante, é vantajoso, é válido para os adolescentes poderem sentir o mundo com mais tranquilidade, o controle da inteligência emocional, entre tantas coisas que a gente poderia estar falando aqui. Tá bom, gente? Vou parar por aqui, o vídeo está enorme. Então, espero que tenha sido útil de alguma forma. A gente vai se falando. Até mais.